apesar de estar diminuindo progressivamente, né, em função de todas as políticas públicas relacionadas ao combate, à orientação, à conscientização, mas ainda nós somos 10% da população brasileira que é fumante. Então, o que significa isso? Nós temos mais de 20 milhões de pessoas no Brasil ainda fumando. Isso é impensado, né? Porque todos os malefícios já não é mais curiosidade. Os malefícios estão comprovados cientificamente, estão comprovados dentro de uma lógica, né, patológica, e não há mais desinformação, pelo contrário. Então as pessoas, elas realmente precisam entender o que é esse vício, porque ela está fumando 4.700 substâncias. É muita coisa. Para cada cigarro. E uma delas, que é a nicotina, é que gera dependência. A nicotina, ela gera dependência, mas ela não causa nenhum malefício em si, a não ser a própria dependência. Mas as outras substâncias é que vão gerar todo o comprometimento pulmonar, cardíaco, hepático, vascular. É como se eu estivesse inalando algo que vai me provocar sequelas, deterioração de tecidos e vai gerar o maior risco de doenças possíveis. Então, assim, eu acho que é importante que a gente sempre volte e fale, porque quanto mais a gente falar, mais vai bater naquele momento, sabe, de reflexão. Eu também tenho uma estatística, né, que inclusive é uma estatística da Organização Mundial de Saúde, e ela coincide com o do INCA, com o Instituto do Câncer no Brasil. 64% dos fumantes têm vontade de parar de fumar. Então, ou seja, eles acabam ficando dependentes, querem largar aquilo. Tem essa consciência. Tem a consciência, mas obviamente que tem toda uma dificuldade para isso. Mas não existe nem... Se eu pudesse fazer um sinônimo de tabagismo, por mais difícil que seja isso, o meu sinônimo é morte. Ou morte física, ou deterioração pulmonar, ou outro órgão. Então, assim, é um hábito que precisa ser realmente eliminado da nossa sociedade. Professor, e falando nesses problemas de saúde, quem se torna fumante acaba entrando para grupo de risco de várias doenças. Quais são as principais doenças que o tabagismo ocasiona ou agrava? Não, vamos colocar que ocasiona mesmo, né? Então nós temos as doenças cardíacas, o infarto agudo do miocárdio, as doenças coronarianas, as doenças arrítmicas. Então, o coração é um dos órgãos que mais sofre. E lembrando que o tabagismo também provoca a hipertensão arterial, que sobrecarrega o coração. Então nós temos uma pleiade já de problemas no coração. Agora o pulmão, a bronquite e o enfisema, ela vai destruindo o tecido pulmonar progressivamente, porque cada cigarro você gera uma inflamação do pulmão. É pequena a inflamação, só que ao longo dos anos vai gerando grandes lesões, porque eu inflamo o meu pulmão constantemente. E aí eu deixo esse pulmão mais vulnerável a infecções. Então eu tenho mais propensão a gripes e resfriados, só que o pior, eu tenho mais propensões a pneumonia. Agora, a pior das doenças é o câncer, né? Porque eu estou hoje, né, dentro de uma estatística que é amparada por vários órgãos. E nós temos 60% dos cânceres no Brasil, a causa é o tabaco. Então você tem câncer de pulmão, mas você tem câncer de boca, esôfago, estômago, intestino. E é uma coisa que é surpreendente, câncer do ânus. Mas como é que o cigarro chega lá? Chega porque você tem esse monte de toxinas que fazem circular. A grande maioria das pessoas não entendem. Quando a gente fala que a nicotina é que vicia, isso é verdade. Mas quem que provoca o câncer? É o alcatrão. As outras substâncias. Principalmente o alcatrão. E você sabe que nós temos se você pudesse fazer uma comparação entre cigarro
e o monóxido de carbono que sai do cigarro é igual o escapamento de automóveis. É igual. É como se o indivíduo tivesse com a boca num escapamento de automóvel. Então, assim, você tem esses elementos, fora que eles estão na corrente sanguínea, alterando a parte de oxigenação e alterando a parte circulatória. Então, vem as doenças vasculares. A pior delas é a trombose. Então, você vê, a gente já elencou tantas doenças aqui. Agora, ele se torna ele se torna um fator de risco ambulante, né? Porque assim, ele tem 5 vezes mais chances de ter câncer de qualquer outra pessoa. Ele tem 10 vezes câncer 10 vezes mais chance de infartar do que qualquer outra pessoa. Então, assim, são muitos riscos que o tabagista corre e ele sabe que ele tem um problema a ser resolvido, não é? Que é parar de fumar. Professor, e quem é exposto ao fumo passivo, né? Estou ali do lado de alguém que está fumando naquele momento, eu também posso ter problemas de saúde? Claro, por mais que, vamos imaginar que eu seja uma esposa de um fumante. Então eu tenho um maior carinho, um maior cuidado com esse meu parceiro, com esse meu marido, né? Existe toda uma tolerância, né, em função disso. Mas essa pessoa fica muito exposta a alguma coisa que ela não quer. Então ela fica exposta à fumaça do cigarro, que tem todas as substâncias ali no meio ambiente. E aí vem uma informação para o nosso ouvinte telespectador. A fumaça, ela contém, às vezes, até mais nicotina e mais substâncias nocivas do que o próprio indivíduo que fuma. Caramba. Porque o ar ambiente, ele fica totalmente carregado. Você sabia que no nosso ambiente nós temos 21% de oxigênio? Isso é normal. O ambiente do fumante, de 1 a 2 metros do fumante, ele tem uma diminuição de até 14%. Nossa. Ou seja, o fumante tem maior concentração de gás carbônico perto dele. E o passivo acaba também tendo isso. Ou seja, ele é exposto à irritabilidade, a todas as drogas que estão circulando e ainda a baixa de oxigenação. Então, Meg, o paciente fumante passivo, esse sofre. Fora aquelas pessoas que não gostam do cigarro. Aí você sofre dobrado, porque você tem o aspecto emocional de não gostar. Às vezes eu estou no prédio e eu sinto o cheiro de cigarro, porque um vizinho meu do prédio acaba fumando. Eu odeio isso. Aí o que acontece? Eu acabo estando fumando. Então eu fecho as portas de casa. Não é? Quando você está com um clima até frio, tudo bem, mas está clima calor, você se sente incomodado. Então assim, a gente se previne, mas naturalmente o cigarro acaba gerando a passividade, né? Que é você estar exposto, vulnerável e às vezes não poder fazer nada. Por isso das proibições. Não pode se fumar em restaurantes, não pode se fumar em lugares fechados, porque as pessoas elas não podem fumar junto com aquele que está fumando. Agora, eu acho o seguinte, a pior situação do fumante passivo, sabe o que é? É o bebê. É o feto que está na barriga da mãe fumante. Porque esse bebê, ele fuma igual a mãe. Já fizeram dosagens sanguíneas do sangue da mãe e do sangue do bebê, as mesmas substâncias que estão no sangue da mãe após ela parar de fumar estão no bebê. Então isso significa que eu corro um risco de aborto prematuro, precoce, diminuição de peso dessa criança, diminuição do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento físico. A mãe fumante, ela gera tudo isso no bebê. O bebê é o passivo, não é? E ele está recebendo essa carga toda sem que ele queira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o fumante passivo, porque assim, ele não quer aquilo, mas ele desenvolve todas as possibilidades de enfisema, todas as possibilidades, por exemplo, sinusite. Sinusite é ruim, né? Aquelas dores na cabeça. O fumante passivo é um dos que mais tem sinusite. Há uma estatística que diz o seguinte, eu corro 6 vezes mais risco de ter sinusite como fumante passivo do que como fumante ativo.
O fumante ativo, ele tem as condições pulmonares, cardíacas, ok. Mas o passivo, ele acaba tendo no sistema respiratório, porque ele fica meio que próximo daquela concentração de gás carbônico, né, constantemente. Então, assim, é um risco muito grande. Agora, professor, a pergunta mais difícil. A pergunta de milhões. Como parar de fumar? O que existe hoje de tratamento, tratamentos alternativos para ajudar essa pessoa que toma essa decisão que a gente sabe que é tão difícil? É muito difícil, mas é possível. A primeira coisa que tem que acontecer, e eu gosto muito de um médico, né, chamado Dr. Drauzio Varella, e ele inclusive tem dado muitas dicas, né, e porque ele está há muito tempo já nessa luta, ele é muito enfático. Né? É possível, só que é um processo e precisa de ajuda. Então, ajuda desde familiares, amigos e também profissionais. Então, vamos entender assim, o sistema público de saúde dá condições disso. Então, o SUS, voltado para isso, apresenta soluções medicamentosas, existe medicação que controla a abstinência. A segunda coisa, produtos para substituição da nicotina, pastilhas, goma de mascar, adesivos. Então você controla aquilo que gera mais a fissura. Só que aí você tem que ter os controles adjacentes. Então, o apoio emocional dos familiares, dos amigos, aqueles hábitos de vida que geravam a vontade de fumar, porque fumar é um hábito, é comportamental. Eu preciso me afastar daquilo, pelo menos até que eu consiga passar aquele período de grande abstinência, que de 15 a 30 dias a grande abstinência passa. Quando você tem um fumante que para 3 meses ele já está com 90% de chance de não voltar mais. Quantas pessoas às vezes a gente ouve dizer, nossa, mas eu já estava há 1 ano sem fumar, não sei por que eu fui fumar novamente. Porque ele já tinha vencido todas as barreiras. Agora, apoio psicológico é importante, a atividade física é fundamental. Sabe por quê? Porque a gente produz hormônios que são exatamente os que dão recompensa de prazer, não é verdade? O cigarro também promove isso. Por isso que há a dependência química da nicotina, porque a nicotina ela vai no cérebro numa área que a gente chama sistema límbico, é o sistema do prazer e da recompensa. E aí o indivíduo fica preso naquilo porque a nicotina dá esse prazer que ele sente e dá uma espécie de recompensa para ele. Ele pensa melhor, ele consegue fazer as atividades dele de uma certa forma mais concentrada, mais ativa. Só que gera todos esses problemas que a gente sabe. A atividade física melhora isso, a alimentação saudável resolve isso. Durante um tempo ele precisa ter perseverança. E olha, veja bem, Meg, Flávia, nós temos que pensar o seguinte. Darcy, eu quero parar de fumar, então eu escolho um dia. E eu escolho um dia que eu não estou agitado, não. É um dia mais tranquilo para mim. Na minha folhinha. E naquele dia eu começo um processo de perseverar. Perseverar com apoio da minha família, perseverar com o apoio dos meus amigos. E quanto mais ele falar sobre isso é bom. Porque aí as pessoas vão saber realmente que ele está querendo ser um vencedor. Porque o fumante, ele perde muito saúde. Você sabe que o fumante vive 10 anos a menos do que todo mundo? Olha só. Só isso já vale a pena lutar contra. Não é verdade? É verdade. Eu gostaria muito, Flávia, se você me permitir, o programa que vem, nós vamos falar sobre essas dicas que o Dr. Drauzio Varella está fazendo. Vamos trazer aqui, que são maravilhosas. E a gente vai falar alguns mitos. Perfeito. Esse mito, por exemplo, de que eu não consigo parar de fumar. É mito. Nós conseguimos. E vamos gerar saúde, porque, meu Deus, se eu consigo gerar saúde e ganhar mais 10 anos de vida com qualidade, poxa vida, não está valendo? É isso.